Qual é a relação entre a horta e a Páscoa? Você sabe a resposta? Bom, a horta e a Páscoa, desde o início, elas estiveram entrelaçadas, intimamente unidas. Sem a horta, não dava para comemorar a Páscoa. É isso mesmo. Mas não pense você que era para poder ficar procurando, caçando ovos de Páscoa igual as pessoas fazem hoje. Não. No início, a Páscoa não tinha nada a ver com ovos de Páscoa. E o coelhinho, essa tradição que nós temos hoje, que não pode comer carne no domingo, que não pode, que tem que comer peixe na Sexta-feira Santa. As primeiras Páscoas, elas não eram comemoradas dessa forma, não tinha nada a ver com isso. E a horta tinha um papel muito importante para se comemorar a Páscoa no início. Se você gosta de história, senta aí no sofá, se prepara porque agora você vai ouvir um pouquinho, um minuto de história. A primeira Páscoa ela foi comemorada no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito e Deus ele decidiu que o povo seria liberto. Tinha uma profecia que o povo já seria liberto depois de um certo tempo. Abraão, inclusive, já sabia dessa profecia. E chegou o momento deles serem libertos. E aí, Deus enviou Moisés para o Egito, e ele avisou o faraó que o povo tinha que sair para sacrificar no deserto. O faraó não deixou. E aí houveram aquelas 7 pragas. E aí no final, depois que o Egito já estava destruído pelas pragas, a última coisa que aconteceria seria a liberdade do povo. Então Deus falou o seguinte: olha, à noite os primogênitos de todo mundo do Egito aqui vai morrer. E para que você esteja protegido, você vai lá na porta da sua casa, no umbral da porta, mata um carneiro e pinta de sangue, o sangue que você degolar o carneiro, você vai pintar o beiral da porta. Quem tiver com sangue do carneiro ao redor da porta vai estar protegido. Os egípcios, a maioria não fez isso, e aí teve uma morte muito grande. Os primogênitos do Egito inteiro morreram e foi muito choro. Nesse momento, o povo de Israel tinha que estar comendo ervas amargas, tinha que estar comendo pão sem fermento, que é aquele pão asmo, que parece uma massa de pizza, e ele não pode ter fermento para comemorar a Páscoa, porque o fermento seria como pecado, alguma coisa assim. As ervas amargas, elas estão simbolizando ali a escravidão, que a escravidão é uma coisa ruim, é uma coisa amarga, então elas estão simbolizando isso. Aquele carneiro que foi morto para proteger a casa, a carne dele deveria ser assada, não poderia ser cozida em água. Então ela teria que ser assada. Todo carneiro teria que ser assado. Então é assim que começou a Páscoa. E existe também uma tradição de que Jesus comeu peixe, então a Páscoa tem que ser comemorada com peixe, mas não, Jesus não comeu peixe na Páscoa. Jesus comeu ervas amargas, comeu o carneiro e comeu o pão sem fermento. Tinha suco também, porque a tradição não dizia que tinha que ter só essas coisas. Então Jesus ele incluiu os outros símbolos da Páscoa, porque a Páscoa agora ela deixa de ser comemorada pela liberdade da escravidão do Egito e passa a ser comemorada depois de Jesus. A Páscoa começa a ter o significado de liberdade do pecado, porque Jesus veio para morrer na cruz por nós. Mas Jesus provavelmente comeu ervas amargas na Páscoa também. Então, e não comeu peixe como muitos pensam. Jesus comia muito peixe porque ele morava numa cidade de praia, então ali tinha peixe o tempo todo. Mas na Páscoa era carne de carneiro que se comia. E agora vamos a falar um pouco sobre horta, né? Ervas amargas que você pode ter em casa. E quais são as funções delas? As ervas amargas elas têm a função de proteger o nosso corpo. Elas têm várias propriedades, eu não vou falar entre elas aqui para não entrar na área da nutrição e medicina. Eu vou falar sobre horta somente. Eu vou falar sobre 3 ervas amargas que você pode ter em casa em abundância. A primeira delas é o almeirão. Eu tenho ela ali no cantinho. Vamos ver se eu consigo. Ó, ali é uma caixa cheia de almeirão. Do lado do almeirão tem uma caixa de catalonha. Olha a diferença do almeirão para a catalonha. Ambos têm o sabor muito parecido, mas a folha tem um formato diferente. Agora tem uma erva amarga muito famosa,
que ela é um pouco picante, é a rúcula. Por que eu estou falando sobre essas 3 ervas amargas? Porque elas são muito fáceis de cultivar. Você põe a sementeira ali e elas vêm muito rápido. É a primeira a nascer na horta, é a primeira a produzir. E ela ainda tem uma vantagem. A alface, quando você vai colher, você colhe o pé de alface e aí come alface e acabou. Você tem que plantar de novo. O almeirão e a rúcula e a catalonha, você corta as folhas sem cortar a raiz e ela volta de novo várias vezes. Durante um mês você pode fazer isso com elas, que elas vão se recuperando. E é muito bom porque você pode ter elas na horta para fazer o rodízio. Então, por exemplo, você plantar alface, que você tem, colheu, acabou, e aí enquanto você não tem outra alface, a rúcula está voltando, a escarola está voltando, a escarola não, desculpa, a rúcula, o almeirão e a catalonha estão sempre voltando. Então, você consegue, tendo essas 3 verduras na horta, você consegue manter aquele equilíbrio que todo mundo que tem horta precisa ter, que é sempre ter verdura em casa. Para quem tem horta pequena igual a minha horta ela tem 3x4. E eu não tenho terra aqui, eu planto em caixas, ó. Como você está vendo aqui, tudo está em caixa. E dentro das caixas eu tenho um substrato. O substrato que eu usei aqui foi esterco curtido de cavalo. Então essa é a minha horta com esterco curtido de cavalo dentro de caixas. Tem uma produtividade muito alta a minha horta, ela está no começo, agora está no primeiro mês, mas já estou começando a colher verdura todos os dias. Outra dica muito importante, inclusive foi uma pergunta que me fizeram num outro vídeo. As verduras que nós temos aqui na horta, a maioria delas, eu vou falar a maioria por quê? Porque tem a couve que dá para fazer diferente. A maioria das verduras elas são plantadas somente de semente. Então eu pego a semente, jogo no canteiro, põe um pouquinho de areia ou terra por cima, uma camada bem fina. Existem pessoas também que vendem as mudinhas prontas já numa bandejinha. Ela é bem pequenininha assim, ó, bem pequenininha a mudinha. Essa é uma possibilidade também, mas essa também veio da semente. Ela não é igual a outras plantas que eu consigo pegar um galinho, uma folha e fazer uma muda. Não consigo fazer isso com a maioria das plantas da horta. Se você gostou desse conteúdo, fica aqui no nosso canal, clica para se inscrever, curta esse canal, esse vídeo. Nós estamos começando esse trabalho e pretendemos ir bastante longe. E seja bem-vindo ao nosso canal. E vamos estar sempre falando sobre esses assuntos ligados à horta, ligado à natureza, ligado ao jardim. Seja bem-vindo por aqui.